Olá, gente! Estamos de volta para mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que acontece todos os domingos às 21 horas no Pô Streaming TV, a nossa emissora queridinha, que tem os estúdios. Para quem não conhece, sintam-se convidados aqui no Shopping Total. E minha amiga, hoje é daqueles encontros de aquecer o coração e fortalecer a nossa fé. Vai ser legal o papo hoje. Oi, gente. Oi, amiga. Pois é, nós já começamos 2026 falando aí de questões que fortalecem nós enquanto seres humanos, né? E hoje não vai ser diferente, porque quando a gente recebe alguém aqui, nunca é somente para uma conversa. A gente recebe e fala sobre propósito, sobre missão, sobre identidade e princípios que sustentam a vida quando tudo ao redor muda. E como a vida muda rapidamente, né, Nick? Verdade, minha amiga. E hoje a nossa convidada, ela foi, como se diz, chamada a viver em Cristo. É isso, né, Vanessa? Uhum. Com sabedoria, sensibilidade, coragem não anulada, mas posicionada. Isso é bem legal a gente falar. E além disso, todos nós somos chamados de alguma forma, porque às vezes a gente não se atenta aos chamados, né? Então, a nossa convidada, ela além de ser chamada e viver a vida com esse propósito em Cristo, ela também inspira e edifica muitas mulheres nesse propósito. E a gente vai conversar com a Ritinha da Luz. Seja muito bem-vinda! Obrigada. Nós queremos também ser muito inspiradas e edificadas por ti, Ritinha. Amém. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Como quem não me conhece ainda, eu já vou chegar falando do jeito que eu falo. Eu sou a Ritinha Luz, brilhou. Essa luz aí que veio no nome já veio realmente trazendo algo a mais. O chamado já vem desde que eu nasci, sem dúvida, como diz, né? Que ele já nos conhece antes do ventre da nossa mãe. Então, aqui estou. E a gente fica muito feliz de te receber. A gente sempre frisa, o De Cara com Elas, ele é um programa diverso. A gente abre espaço para todas as mulheres, todas as pessoas que têm um propósito, que têm histórias inspiradoras, porque a gente acredita que é fundamental abrir espaço para debates importantes e, por que não, desmistificar pautas que muitas vezes só são mal compreendidas ou não são debatidas, né? Verdade. Então, hoje, Rita, a gente já começa te perguntando algo que não tem como fugir. O que é ser cristã para ti? Ainda tem uma confusão nisso, né? Do que é ser Tem. cristão, porque tem. Tem. Até depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre diversas religiões Tem. dentro Isso. do ser evangélico, né? É que na verdade, assim, ó, eu vou te falar um pouquinho de mim, tá? Que eu sempre fui espírita, trabalhei durante 12 anos, 13 anos como palestrante espírita, com o evangelho na mão. Eu falava de Jesus, só que eu não vivia Jesus. Então, o que eu vou trazer que o cristão faz que é diferenciado? Ele vive Jesus. Tanto que eu carrego até a minha pulseirinha aqui, ó, que eu mandei fazer para meus alunos, como Jesus faria. Essa é a pergunta que eu diria que o cristão se faz o tempo todo. Como Jesus faria agora, neste momento aqui com vocês? Como Jesus faria num momento de discussão, num momento de estresse que a gente vive hoje na correria, no momento com os filhos, com o marido? Como Jesus faria? Então, essa é a pergunta. Porque Jesus, o que ele fez no final da história? Ele só queria o coração. Porque ele aceitou uma discípula que estava fora Dos padrões, né? Digamos assim. Exatamente, totalmente fora dos padrões. Ele aceitou discípulos totalmente. Um era um sanguíneo muito maluco, o outro era um cobrador de impostos, era alguém que se usava do dinheiro das outras pessoas. Então, como Jesus faria? Jesus, ele só quer o coração. Então, eu passei a viver Jesus. Isso é que mudou. Toda aquela minha experiência
no espiritismo me auxiliou nessa nova caminhada. Mas como aconteceu? Né? É aí que eu queria chegar. Um monte Esse de gente despertar. gosta de saber desse como aconteceu. Eu usava muito nas minhas palestras, eu usava assim, ó, pelo amor ou pela dor. Uhum. Geralmente a gente descobre coisas em nós através de um amor ou de uma dor. O ser humano vai mais pela dor, porque ele não tem muita paciência de ser as coisas dosadas, processos. Então ele acaba, quando vem a dor, a gente acaba entendendo. Eu tive muita dor, eu tive muita hemorragia. Então, eu passei 2 anos desmaiando, sem parar, médicos trocados vários e nenhum conseguia descobrir o problema que eu tinha no meu baixo ventre. Uhum. Não tenho filhos, né? E aí, um médico, um único, um senhorzinho muito idoso, ele chegou e disse assim para mim: tu negou o teu feminino. E por isso hoje tu estás vivendo isso. Eu digo, como assim? Eu não estava nem preocupada com o que ele estava falando, eu queria era a cura, eu queria resolver, eu quero arrancar todos os órgãos. Essa era a Rita. E ele disse assim: tu negou o teu feminino, tu negou de ser a mulher que tu deveria ter sido, tu negou de ser mãe, tu negou de dar de mamar. Então, o teu corpo hoje ele está respondendo simplesmente ao que tu não quis por anos. Aí eu, achei estranho. Já assim, que médico diferente, né? É um Que já senhor tocou uma muito- questão que não isso. era porque normalmente, não julgando, o médico ele tá muito na Questão ciência. em técnica, Na né? ciência Sim. só. Ele é difícil tu encontrar médicos que se liguem também na questão espiritualizada. Espiritual. Hoje tem movimentos dentro da própria URGS de uma série de médicos que eu sei que são espíritas, inclusive. Mais humanizados, né? Que sabem que justamente médicos que operam, porque eles já viram que quando eles operam, alguma coisa, em alguns casos, acontece que foge do conhecimento que eles estudaram lá na faculdade de conhecimento técnico. Então, quando tu te depara com alguém que vive a medicina e te fala uma coisa espiritual, tu já deve ter ali achado meio estranho, né, Ritinha? Não, eu achei bem estranho, mas naquele momento eu não estava processando isso, Uhum. porque a minha Tu dor só era ouviu, muita. tu Só só queria ouviu resolver. e queria resolver Eu queria a dor. resolver, eram 2 anos, e aí 6 quilos a menos, e desmaiando, sendo dona do próprio negócio, tendo que atender o negócio. Tinha acabado de mudar o meu local de negócio. Foi bem confuso. E até que uma outra médica disse: não, nós vamos operar, mas vamos esperar passar um pouco essas hemorragias. E foi marcada a cirurgia para 31 de março de 2020. Eu não consigo esquecer a data, porque ela ficou muito marcada na minha cabeça. E exatamente nos dias ali, tá, vamos preparar, começou a história da pandemia. E aí decretaram 31 de março de 2020, fechamento de tudo que é tipo de cirurgia. Eu disse assim, ó, agora eu vou morrer, não tenho o que fazer. E eu comecei a amaldiçoar o meu útero, comecei a ficar revoltada, eu dava soco na minha barriga, e eu dizia assim, ó, tu não me deixou ter filhos, e ainda vem para me maltratar, e agora eu não posso me operar. E aí eu disse, Deus, por que eu tenho que passar por isso? Eu acho que essa é uma pergunta que 99,9% das pessoas já se perguntou, né? Sim, grande quando vem a dor, interrogação. né? Deus, Mas por que comigo? por Sempre no que momento eu? difícil, no momento de dor, é quando se desperta. Isso é muito Isso, na Por isso que eu verdade, falei. né? interessante. É, pelo Ritinha, amor ou pela Ou dor? pela dor. Mas isso também denota, é bom a gente falar, pegar esse link desses 99 de pessoas, quando vem a dor, a gente pergunta por que a gente, porque ainda mostra que nós, seres humanos, somos muito egoístas. Porque com o outro tá tudo certo. Quando vem pra gente, por que com a gente? Não, Né? Por quê? Eu digo assim, ó, nossa, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que está sempre fazendo palestra, que está ajudando outras pessoas na caminhada espiritual. Por que eu tenho que passar por isso? Eu que sempre sonhei ser mãe, eu que sou apaixonada por criança, por que eu? E aí existe todo esse questionamento. E como eu sempre fui uma estudiosa nata, por natureza,
Eu estudava neurociência, estudei psicologia, estudei tudo. Tenho 2 formações acadêmicas, né? Então, eu digo assim, mas eu preciso encontrar onde é que está isso. Só que eu não encontrava. E aí a minha mãe me mandava uns vídeos para eu assistir de um bispo na internet, porque naquela época ninguém saía, Claro. né? Sim. E eu digo, tá, vou ouvir isso aí. Mas eu nunca botarei meus pés numa igreja. Eu não gosto disso. E comecei 3 vezes ao dia de joelho no chão do meu apartamento. Durante 8 meses eu fiz isso. E fui me acalmando, mas eu chorava muito. Hoje, depois de tantos anos, eu compreendo que aquele choro é quando nós acessamos o nosso espírito. Não era mais emocional, porque era um choro sem motivo. Então, quando a gente entra num estado de ultrapassar a alma e chegar no espírito, o choro, ele lava, é aquele choro que lava, e aí tu começa a se sentir mais leve. E chegou um momento que parou. E parou meu sangramento, pararam as dores. Fui na médica, 8 meses, a médica disse, não, mas não é possível, tá tudo... Deve estar tudo normal, como estava antes, vai voltar e nós não, vamos fazer exame. Repetimos 3, 4 vezes exames. E ela disse, opa, tu pulou o climatério que a mulher deveria passar, né? Da época fértil, Sim, o climatério e a processo. menopausa. Eu pulei, só para ter uma ideia, assim, os meus hormônios que eram 80, 90, viraram 0. Nossa. Em questão de 8 meses, eles entraram Zeraram. Zeraram total. Já foi direto para menopausa. 0 testosterona. 0 de 0. Não era nem 0,1. Progesterona, tudo. Estradiol, tudo. Todos desapareceram. E aí ela disse, não, mas não é possível, vamos repetir. E fomos repetindo, não adiantou nada. Realmente, entrou direto na menopausa. Não operei nada. Quantos anos tu tinha aí, Rita? Agora faz 5 anos. 4 anos atrás. 4, 5 anos atrás. Foi na pandemia. Ah, sim, foi depois de 2020. 2020. Então, o que aconteceu? Entrei na menopausa e fizemos ecografias e os meus órgãos extremamente perfeitos. Não precisei tirar nada, não precisei nada. Ou seja, foi uma bênção tu não ter feito aquela operação. Exatamente. Que deu não todo era aquilo para ali. eu fazer. Exato, não era para tu... Exato. Era para eu passar aguardar por aquele processo, processo ali de autocura com o meu feminino. O que é o nosso baixo ventre, né, meninas? Se a gente parar e pensar, aqui é a geração. Tudo do mundo, todas as pessoas, a vida, ela vem daqui. vem daqui. Não existe vida sem a mulher. É. A mulher, ela é a terra, vamos dizer assim, né? A semente. Não existe uma semente sem terra. Ela não prospera. Ela não vinga, né? Ela não vinga. Então, o que eu fiz? Eu neguei isso aqui o tempo todo. Em função do quê? A energia masculina da mulher de hoje. Não, primeiro eu quero trabalhar, primeiro eu quero ter um imóvel, primeiro eu quero ter um carro, primeiro eu quero me formar, primeiro eu quero isso, aquilo. E tu foi te anulando enquanto mulher. Exatamente. Ah, não, uma mulher guerreira. E tá acontecendo muito isso, né? Isso é um padrão, né? É um padrão normal de hoje, só que o normal não é o natural. Né? Então... Mas também quem é que disse que é pra gente... Agora vamos provocar uma discussão aqui. Quem é que disse que é pra gente ir pro 80? Se tudo, né, nos leva para o meio do caminho. Ninguém é para anular o feminino. Nós que falamos muito aqui de feminismo, de mulher. Ninguém em nenhum momento disse que é para a gente ser igual ao homem, que a gente tem que ser... Não foi nunca dito isso. Isso as pessoas interpretaram de uma forma e se criou uma crença limitante em questão de que nós temos que fazer tudo que o homem faz, nós somos, afinal de contas... Mas não foi isso, não é isso que propõe o feminismo, é isso que propõe a discussão. O entendimento das pessoas também ficou muito, digamos, vamos falar a palavra que todo mundo entende, um corte do Instagram. Né? Exatamente. Tem uma passagem bíblica que fala da mulher hemorrágica, que ela passou por todos os médicos, ela gastou todo o dinheiro dela, e um pouco pior, né? Porque naquela época bíblica, não se podia tocar numa mulher que sangrava, né? Ela era impura, né? E claro que ainda existe essa crença em alguns locais, com certeza, né? Aqui nós sabemos que não existe isso.
e ela toca na borda da roupa de Jesus e ele diz: alguém me tocou. E aí os discípulos dizem assim: não, tem muita gente te tocando. Ele disse: não, alguém me tocou. Então, exatamente isso. E aí ele chega e diz: a tua fé te curou, mulher. Então, a minha fé me curou. E eu toquei em Jesus. Como eu digo assim, ó, ele me fez eu ver a mulher que ainda estava desaparecida dentro de mim. Porque assim, ó, eu era uma mulher, sempre fui uma mulher vaidosa, sedutora, muito bonita, muito bem cuidada, inteligente, aquela coisa assim, aquela mulher que está sempre, né, em evidência. Mas eu estava em evidência para fora. Hoje, o que aconteceu depois disso? O lèche lerá, como a gente fala, que é uma expressão, voltar para Deus. É vir para o meu natural. Qual é o meu natural? Eu nasci para ser mulher. Ok? Não deve ser por acaso. Né? Não deve ser por acaso que eu nasci para ser mulher. Então, qual é o meu natural? É multiplicação, é geração de vida. Como eu não gero com crianças, não gerei filhos, que eu estou gerando hoje através da palavra em pessoas, em outras mulheres que também cansaram de ouvir. Ai, que mulher guerreira! Ai, que mulher guerreira! A gente está cansada de ser guerreira, não aguenta mais ser guerreira, nós estamos gente. cansados de ser guerreira. O nosso próximo evento que nós vamos fazer em Porto Alegre vai ser Chega, cansei. Porque as mulheres, claro que elas queriam ganhar isso, claro, toda a história tem um lance cultural que realmente não podia votar, vota, isso, aquilo, tudo isso foi maravilhoso. E existe um Deus que sabe todas as coisas. Se isso aconteceu, porque era para ser permitido. Então a gente mulher precisava precisa. uma mudança. Isso é importante dela falar. Porque agora tu pegou um ponto que é bem polêmico, né? Do cristão. Eu já ouvi muitas vezes, uma mulher que é feminista não pode ser cristã. Tem esse tabu. Tu nunca ouviu? Não, tem, isso é muito comum. Uma mulher que é feminista não pode ser cristã. Há uma inversão de compreensão, tanto do feminismo, como de ser cristã. Há uma mistura de informação que não tem nada a ver. Nada a ver. O feminismo trata-se de igualdade de gênero. Não tem nada a ver com fé, exatamente. e com religiosidade, com crença esse religiosa. feminismo, que eu imagino que seja, que não pode ser cristão, é as pessoas acharem que a feminista está disputando com o homem e nós estamos perdendo espaço, nós não estamos querendo que seja mulher, e não é nada disso, E cada vez mais gente, justamente, seja o que você quiser. Não é sobre isso o feminismo. Apenas seja você. É que aí, gurias, que eu trocaria essa palavra tão utilizada, que ela realmente virou mal entendida, o feminismo. Total. Eu diria, totalmente. o feminino, entendeu? O feminino, a feminina. Porque a mulher pode ser feminina e fazer tudo exatamente como o homem, tá? Até mesmo agora, eu vou trazer que eu também não acreditava, eu falava do evangelho, eu falava de Jesus, mas eu não estudava a Bíblia. Quando eu passei a estudar, primeiro que eu achava que as cristãs que falavam comigo, eu dizia assim, não me vem com essas histórias, não me vem. E aí eu fui ver que não. As mulheres bíblicas, elas eram as empreendedoras, as investidoras, eram elas que cuidavam do dinheiro do homem. Por que a gente usa aquele jargão antigo? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Isso é bíblico. Isso é bíblico, gente. Então, o que eu passei a viver? A Bíblia é o meu manual de vida. Ali está meu manual. Só que eu não compreendi aquelas palavras. Então, o primeiro ano que eu li, mais ou menos, o segundo. Lá pelo terceiro ano eu comecei, sabedoria. Porque ela nos ensina muito de sabedoria. Ela ensina a mulher a ser sábia. A mulher de Provérbios 31, como diz, é uma mulher forte. Ela é guerreira, mas ela não carrega a espada. Essa é a diferença. Mas isso está também na Bíblia, né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que a mulher ela tem um papel de carregar a doçura dentro de casa. E isso não anula ela ser uma feminista. Não. Porque é exatamente o que eu falo, porque a mulher ela é responsável, ela é apaziguadora do lar, ela traz aquela doçura, ela é amorosa, ela é generosa. E o homem seria, dentro desse entendimento, seria já a força mais bruta, a força, né?
E aí, Mas eu isso é acredito biológico, piamente, né? isso é biológico. Porque É tem isso que eu coisas tô que a gente falando. nunca Não vai tem como ser a gente igual. fugir Não, isso é da disso. natureza. Exatamente. Exato, isso é natureza Isso é da humana. criação. O Criador, ele fez exatamente isso. O homem é o líder. O homem é o sacerdote da casa. É o homem que cuida, na verdade, que é o Que provedor, protege, que que protege, cuida. que mata o dragão. Só que o que que se inverteu? A mulher mata o dragão. E aí tu tá disputando agora um espaço que não é sobre isso. Exato. E aí há a sobrecarga. Aí a sobrecarga. Aí há Então, as Alguma mulheres coisa tá errada. A exaustão. Eu digo assim, toda vez que há sobrecarga, tem alguma coisa errada. têm coisa errada. Coisa E errada, também a tem gente que precisa ser falar uma revista. coisa bem polêmica, gurias. Porque esse assunto adoro eu acho polêmica. maravilhoso. E eu converso muito com os E eu homens sou sobre esse literalmente assunto. polêmica. Eu E gosto eu da também. polêmica. E eu acho que a gente tem que falar mesmo para justamente refletir sobre esse assunto. E tem os homens também, eu converso com vários deles, que existe uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar enquanto mulher. Muitos me falaram assim, o homem também acabou nessa questão toda, foi tirando um pouco a masculinidade dele, no sentido Aí de que já- ele já não sabe mais para onde que ele tem que ir, Vanessa, hoje ainda estava conversando isso com outras amigas. né? Que Olha o homem que loucura. também, agora tá vendo uma inversão tão grande de valores e de papéis, em que tá uma confusão realmente, tanto por parte do homem e mulher, e todo mundo tá sobrecarregado, Verdade. cansado, cada vez ninguém mais tá feliz, ansioso, né? e ninguém tá feliz. É isso. E ninguém consegue manter uma Exatamente. relação, a gente não consegue mais se relacionar. Ninguém parece que tá irrita. todo mundo meio, eu Todo não mundo posso pisando em chegar ovos. porque não sei o todo quê, mundo a pisando em mulher ovos, também não Isso. chega. literalmente. Então, o que que a Bíblia nos traz? Depois que aconteceu tudo isso que eu falei para vocês, eu comecei a tentar me encontrar. Não foi para buscar outras pessoas. Eu comecei a tentar me entender o que está acontecendo aqui nesse Leste Lerrar, nesse interno da Rita. Claro, a Rita virou a guerreira, matou o dragão a vida toda, fez tudo sozinha e aquela coisa que parece que a mulher em alguns momentos tem o prazer. Eu faço tudo sozinha. Eu sou Eu independente. sou heroína. Eu não preciso de ninguém. Só que na natureza a gente não foi feito para não precisar de ninguém. Nós precisamos. Sim, Todos interessante, nós, né? exato. Homens e mulheres. E aí foi o que tu falou agora, que está distanciando tanto homens como mulheres da sua real Essência, a sua essência. identidade. Então é aí que nós viemos na identidade. E aí eu descobri que toda dor estava na identidade. Nós temos 3. O como os outros me veem. Ah, a Rita sedutora, a Rita inteligente, guerreira. Como eu me vejo. Ai, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Tô exausta. E a terceira identidade, que é a real, é aquela de quem nos criou, que é Deus, independente de religião. Quem nos criou? Foi Deus, tá? Qual é a identidade que ele me colocou? Eu sou uma mulher. Eu nasci para ser amada. Nasci para amar, para ter sabedoria. Tenho talentos diferentes de cada pessoa. Porque senão ele faria todo mundo igual, né? Fez cada um com seus talentos. E aí, eu estou usando esses talentos ou eu estou só guerreando o tempo todo? Então, eu passei a viver uma vida masculina. Então, foi aí que começou. Na internet, tu vê, tem muita gente hoje, tem treinamento de homem, treinamento de mulher. Por quê? Para voltar para sua essência, Para voltar si. para sua No identidade. meio do caminho, né? Gente, é louco? Mas muito nós louco. perdemos identidade. Mas verdade. historicamente, né? Aí eu vejo um pouco com os bons olhos, porque historicamente tudo tem que vir o caos para depois chegar ao meio do caminho. Fato. Se nós não chegássemos também nesse ponto que a gente está, sobre a questão também do feminismo, de trazer a mulher para o centro do debate, de entender que a mulher ela tem os mesmos direitos, elas têm. Porque também, durante muito tempo, nós ficamos também andando atrás daquele homem. Sem a gente dúvida. também não quer andar Não. atrás. A gente quer andar lado a lado. Então, precisava também ter alguém lá, eu brinco, rasgar o sutiã, enfim, para que nós vamos chegar a um momento que vai ser esse meio do caminho. Sim. Isso acontece com qualquer coisa, inclusive a internet. Que hoje todo mundo fala, ai, mas como é que lidar com a internet? Porque os adolescentes estão só na internet. Gente, quando chegou a televisão, Mesma coisa. as pessoas iam para casa do vizinho, ficavam 8 horas na frente daquela tela, descobrindo aquilo lá. Então, as coisas, elas têm que vir meio caóticas para chegar num
no bom senso, no meio termo, E que né? agora nós estamos, e é bem interessante isso que tu traz, Vanessa. Agora a gente está vivendo um tempo ainda de caos, Aham. ainda tentando entender essa nova realidade que a gente vive. É. A gente ainda está, como o Ângelo diz, em tempos de guerra. É. Eu achei muito Estamos. interessante o que ele Que trouxe. foi o convidado Esse do ano conceito foi o passado. convidado da nossa do último programa. Ele diz: a internet é como se nós estivéssemos em momento de guerra. E aí faz o link com esse caos em que a gente vive interno. E tudo é muito veloz, é tudo muita informação. Muito. E essa busca de compreensão, essa infosaturação. Infosaturação. Boa. Eu gosto muito é de isso falar mesmo. sobre isso. Eu até falo isso quando eu falo Muito de interessante. comunicação, eu uso essa termologia. A infosaturação de informação. E nós estamos saturados, a gente não sabe mais o que olhar, a gente não sabe mais o que absorver. E daqui a pouco não vamos saber mais o que é real, o A que gente não é. sabe mais, mas já estamos vivendo verdade. isso. Cada vez mais, né? Mas eu ainda tenho uma esperança. Eu também. acredito que, como tu disse, sempre há o caos, há a desconstrução para haver novas Sempre. construções. E cada vez mais, sabe o que eu percebo, Rita, voltando para o gancho da nossa pauta, um movimento cada vez mais de pessoas buscando Cristo, buscando uma saída, enchendo as igrejas, e cada vez mais igrejas surgindo. Não O sei se tu autoconhecimento percebeu também, isso. né? Cada vez mais igrejas surgem, e acredito que isso se deve a esse caos, Isso. essa busca, de novo, essa desconstrução, e estamos indo talvez para um novo tempo. Exatamente. É o que diz a Bíblia, que estamos indo para um novo tempo. E eu sinto isso muito forte. Também. Eu cada vez mais, eu sou cristã, né? Cada Eu vez mais também. eu volto para a reflexão de coisas. Quando eu era jovem, eu tinha uma visão de Cristo, aí depois a vida vai te levando para outros rumos, e de repente eu estou nesse meio desse caos e buscando novamente isso. E Cristo foi o nosso modelo, né? Exatamente, cada vez Estava mais tudo Cristo ali, tem. nosso modelo na Terra, para a gente seguir, Até estou para a gente trazendo entender. depoimento. Olha, estamos fazendo testemunhos Nós também nossos, somos né? cristãs, é importante Coisa dizer boa. isso, né? E eu acredito que ele é o modelo realmente, que estava tudo ali. A gente que não, às vezes não entende, não acha que a gente está muito distante. Não, e a gente se dele, distancia mesmo. Se distancia muito também. Por distancia, fases, né? É. A gente se distancia. Por essa loucura É. também que muitas vezes a gente é absorvido nessa emanação Sim. materialista de viver muito a E matéria. a rede social e que tu esquecer o olha, que tu quer resto. ser igual ao Isso. outro, que tu não tem aquilo, e tu fica numa ansiedade constante. Gente, que loucura É isso. exatamente isso. Isso que está causando a crise de identidade. Essa é o que nem eu digo, é o primeiro de tudo. É a identidade. As pessoas já não sabem mais quem elas são, porque tu faz uma foto pensando na foto que o outro postou no Instagram para ficar parecido, ou tu usa o trend. O trend, a trend. A trend que o outro fez para ver. Ah, não, mas a minha não ficou tão boa como a dele. Ou A filtro, dele engajou mais. Como? O que ele fez que a dele engajou Ou mais? filtro. Como? Exatamente. Então, quem eu sou? E aí é natural que nós todos, não independente de idade, que nós vamos muitas vezes olhar ali e dizer assim, essa pessoa nem sou eu. Quem sou? É, Quem sou sim, eu? a gente... Isso, Essa nas é uma grande consultorias pergunta. privadas cristãs que eu passei a dar em 2023, 2022 ali, a primeira pergunta da consultoria é: quem tu é? E eu vou dizer para vocês, mais da metade não sabia quem era. Isso é assustador. É. Isso é assustador. Assustador. Eu Ou sou vocês mãe. não sabem o que Eu sou é. mãe. É tudo coisa genérica. Eu sou mãe. Eu sou mãe, eu sou jornalista, eu sou não sei o quê. Essa é a resposta que a gente Então, recebe. essa é a resposta. Que a Mas não resposta sabe a pronta. essência, né? É. mas E quem muito tu menos é? o propósito. Mas quem tu Eu é? sou, exato. O Teu propósito de vida, a gente vai exatamente. perdendo e se distanciando disso. Porque a gente entra nesse ser igual. Mas aí também tem algo por trás disso. A gente também está numa constante busca por reconhecimento do outro, por aceitação do outro. Eu acho que isso E a é do gente ser tá se humano também um perdendo. pouco, né? A gente perde a essência porque a gente quer agradar, a gente quer engajar, Uhum. a gente quer ser curtido. Né? Olha que profundo que ficou Não, isso. E aí fato- fica as relações líquidas,
Porque Isso. a presença já virou algo tão longe que a gente está só na questão do WhatsApp. Ninguém mais sabe viver em comunhão do próximo, que eu quero te dizer Essa que nós palavra estamos é boa, aqui essa em palavra estado em de comunhão, se perdeu essa palavra em estado de presença, de olhar no teu olho e saber como é que tu está te sentindo, quem é tu. As pessoas Não é tem só mais isso. uma. Ou Tô estão contigo, mas falando tu e estão não- aqui. É. Então aqui, claro, a gente entende que tem Não, muitas profissões que tu tem que estar aqui, claro. né? Inclusive a Empresário, nossa, né? nossa, terrível. Mas eu tô fazendo exercício para 2026. Toda vez que eu sento para tomar um café ou vou conversar com alguém, eu viro meu celular. Eu entrei nesse exercício. Eu viro meu celular. Quando eu entrei nesse processo, né? Porque também eu trabalho com celular, eu tenho aproximadamente uns 12 grupos de WhatsApp, cada um com 800, outro com 500 pessoas, todos que a gente vai conversando e vai tratando, todos com fundo cristão, mas não. Já vou falar sobre isso. E assim, ó, então eu tô sempre recebendo mensagem. Se eu olhar agora, deve ter, sei lá, 3.000 mensagens. E o coração, a ansiedade. E eu aprendi. Depois das 9 da noite, meu celular tá assim, ó. Eu também. Vamos fazer lá na sala. Virar o celular. Vire o seu celular. Olha, fazer uma campanha. Eu tenho atenção. Eu tenho um alarme aqui de exame de consciência, 9h30 da noite. Isso é legal, depois nós vamos falar sobre isso, que eu tô vendo um movimento Tem de muita botar conversa. alarmes para te lembretes. Eu tenho um alarme, já fazem, deixa eu ver, 2 anos que eu tô com alarme. 21h30. Seria o ideal eu estar indo dormir, mas não acontece. Logicamente, está fazendo muita coisa, mas 21h30 eu já não olho mais o celular. Só, eu digo assim, ó, se for algo urgente, vai me ligar. Me liga. Exato. Mas vai ficar ali. Daí, claro, antes de deitar, a gente dá aquela olhadinha básica, assim, para ver se não tinha nada importante e deu. Mas Responde não. amanhã. Amanhã, porque não vou conseguir resolver agora, né? Então deixa para amanhã. E se for urgente, como tu disse, vão te ligar. Exatamente. Então, eu estava falando para vocês, eu tenho vários desses grupos aí. Mas fico falando o quê? Fico falando de Deus 24 horas? Não. É isso que eu queria falar. Porque assim, ó, o movimento que hoje essas igrejas, por isso que estão aumentando, tem muita gente buscando, é porque hoje eles não se focam mais somente no espiritual. Por quê? Nós somos corpo, mente e espírito. Eu tenho uma teoria que nós somos ainda a 4ª dimensão, que nós somos gratidão. Porque há muita gente pelo mundo, muita gente boa, muita gente isso e aquilo, mas que não tem gratidão na vida. E gratidão não é dizer obrigado, né? Não. Eu já desqualifico isso. Obrigado pela minha vida. Não, não é isso. É realmente viver a gratidão. Viver a gratidão. Quando eu digo que hoje eu vivo Jesus e não ando mais de mão dada com ele, é porque hoje eu compreendo que esse momento aqui hoje está existindo porque ele quer que eu esteja. Se amanhã eu tiver com um problema lá que aconteça, é porque ele também queria. Mas Jesus é movimento. Aí o cristão que foi mistificado lá no passado, que seja o que Deus quiser, e espera sentado. Não, Jesus curou as pessoas no caminho. Ele disse, eu sou verdade, o caminho é a vida. Tudo que é caminho é movimento, gente. Ele não falou, eu sou um lugar parado, eu sou um lugar parado. Não! E aí eu digo assim, ó, quer saber se realmente tu está vivendo a vida cristã? Tu não precisa ir na igreja. Hoje tu não tem necessidade na igreja. Tu tem que saber o que tu faz na tua segunda-feira e não no teu domingo que tu vai no culto e ora e uau. Não, na tua segunda, o que tu tá fazendo? Eu tô esperando as bênçãos cair. Mas as bênçãos não caem. Primeiro, eu tenho que transformar minha identidade, eu tenho que me posicionar na vida. Eu tenho que buscar autoridade em alguma coisa. Todo mundo tem um talento, tem algo a mais aí, ó, vocês fazerem isso. Eu trabalho na minha área de imóveis e ainda tenho essa outra parte, né? Todo mundo tem um talento, gente. Só que, exatamente por causa dessa história de eu busco esse, deixa eu ver se eu quero me comparar com esse, com aquele outro, e daqui a pouco as pessoas não têm identidade, elas querem se posicionar igual aos outros, não funciona, porque o teu talento é diferente do meu.
E elas perdem totalmente a autoridade na própria vida. Elas perdem autoridade na vida. As pessoas não estão mais encontrando autoridade em nada. O homem não sabe se ele é o homem da casa, se ele é mulher da casa. Hoje é fato. Se não fosse cômico, seria trágico. Mas é fato. As mulheres têm vezes que elas não sabem se elas são uma mulher ou se elas são um homem. Então, A família está com dificuldade de ter autoridade com os filhos. isso, Os exatamente. filhos, às vezes, têm Acham que 4 ou eles 5 mandam. anos, e aí os pais estão perguntando para ele qual é o lugar que eles vão almoçar. É os filhos que estão decidindo, não tem mais É autoridade. isso que eu falei. Então, por que as pessoas estão buscando as igrejas? Porque dentro das igrejas está se trabalhando essa parte de posicionamento. É que nem eu falei, né, outro dia. Eu digo assim, ó, lá no primeiro dia do curso. Tu tem um campo de futebol. Se eu pegar o atacante e botar na goleira, não vai dar certo. Não vai funcionar direito. Vai rolar o jogo? Vai. Mas não vai funcionar. Se eu botar algum integrante da torcida para jogar, não vai funcionar. Então, o que a Bíblia nos traz? A mulher voltando à sua posição da identidade real dela e o homem voltando à sua posição de liderança. Não quer dizer que a mulher não vai ser liderança. A mulher não vai ser líder. A mulher vai ser líder. Mas na área dela. E é exatamente o que a gente acredita, né? Na área dela. É que sabe o que eu acho? Que eu acredito que a palavra feminista ficou muito pesada. Virou um movimento Virou que às vezes um se movimento. deturpou, ficou Eu uma coisa que concordo. não é isso. Porque eu creio que a mulher, ela quer o lado feminino. Sabe qual é a diferença entre a feminista e a feminina da Bíblia? É que o feminismo, ele é um movimento cultural, né? E o feminino da Bíblia é o natural. Então, assim, ó, no feminismo, a mulher briga com a posição do homem. Na Bíblia, a mulher não briga com o homem. A mulher não briga de posição, porque ela tem a posição dela e ele tem a posição dele. Os dois andam juntos. E aí, tem muita gente que vai falar, né? Porque a mulher tem que ser submissa, como está escrito na Bíblia. Em Efésios está dito: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Está escrito. E a palavra submissa, primeiro me chocou, nos primeiros Me tempos. choca também. Eu digo, desde quando eu vou ser submissa a alguém? Só que não é sobre isso. É a submissão, lá na palavra original, que vem lá do grego da Bíblia, não é exatamente isso. É sob a mesma missão. Olha, interessante. É que andar legal, lado a lado. É que, claro, uma Bíblia, Lado a lado. ela veio com várias era traduções. de outro também, né? Interessante. É para época também, a gente precisa entender É. o contexto da época, E ela foi né? passando por traduções do hebraico para o grego. Então, O próprio Jesus falava por parábolas para que as pessoas pudessem entender. E às vezes exatamente. aquelas parábolas a gente lê e muitas pessoas se perguntam, ai, mas é uma coisa meia, né, meia estranho meia até, né? grossa, Meio meio grosseira. grosseira. Mas não, era para ter um entendimento para aquela época. A gente tem que entender os contextos das Lógico. questões todas, Mas essa né? parte é interessante. Eu achei gostei. demais isso. É Isso já era um bom sob a corte. mesma, gente. esse é sob a mesma missão. Os dois andam juntos, só que cada um cuidando de uma área. Eu acredito nisso. Que nem tu falaste antes, né? A mulher tem o lado da doçura, tem o lado da Maternal. Exatamente, a A edificação. edificação, o cuidado. A O mulher cuidado. gera, gente. Não tem Ela como é isso nunca vai ser auxiliador. igual ao homem. A mulher Não. gera, a Não mulher tem. traz vida para o mundo. É. Exatamente. A mulher é terra fértil, É né? terra, eu digo, mulher é terra fértil. Só que a mulher parou de multiplicar. Por quê? Porque ela está fazendo um trabalho que não é dela. Ela mudou de posição, ela perdeu a posição, ela está lá na goleira, né? Tá na Sendo que exaustão, né? exatamente, ela está como atacante, sendo que era para ser goleira. Por isso que eu brinco com a história do jogo. muito, aí entra realmente essa construção em que a gente vai vivendo dia após dia. Muito disso aí entra a história toda, né, do patriarcado e tal, da misoginia. Sim. Então a mulher, se a gente for analisar a grosso modo, ela sofreu tanta repressão, ela foi tão anulada, ela foi tão calada Sim. por todos, E e desvalorizada, principalmente né? pelos homens, e desvalorizada, que hoje talvez essa potência que estava adormecida veio com todos os movimentos, então, Sim. sociais, culturais,
para que se busque os seus espaços e, ao mesmo tempo, se criou uma blindagem. Eu enxergo muito dessa forma. Essa blindagem que se criou, uma blindagem de proteção. E essa proteção ela já vem somada carregada de preconceitos. Não, também não chega perto, não me encosta, como uma pessoa que viveu um trauma e ela vive aquilo. Então, quando algo desperta um gatilho, o que ela faz? Ela recua. Então, se a gente fosse analisar grosso modo, né, como eu falo, todo esse cenário, toda essa história da mulher com essas lutas, com essas conquistas, ela está muito mais hoje já blindada, se protegendo, e aí com o pé atrás, ela já com o vem pé com atrás, e é o que há, talvez, essa forma um pouco mais agressiva, e a perda do feminino, que é o que a gente discute e debate muito aqui, para que não se também, perca. eu percebo muitas mulheres também com ranço dos homens. Não, aí que tá, mas aí entra que não estão conseguindo mais se relacionar com homens. Isso. E eu não estou falando não sobre sexualidade, tá? Eu estou falando de realmente estar tão com essa carga de eu não quero mais saber de homem na minha vida. Essa carga que a gente gente não quero saber sobre esse assunto mais. Exatamente. Então já está intrínseco. Por isso que eu falei para vocês que as igrejas se multiplicaram e a busca a esse lado cristão não é pela eu vou lá buscar cura, ou eu vou lá orar, ou eu vou lá ouvir. Não, elas estão realmente buscando esse alívio. Porque mulheres blindadas, que nem eu falei, eu neguei meu feminino. O que eu fiz? Eu me blindei para trabalhar. Exatamente. Tu focou a tua energia em outra coisa. Eu foquei em tudo. Realmente, prosperei. Ok. Consegui fazer tudo. Quando eu terminei de fazer, assim, eu dizia, agora eu já tenho isso, já tenho aquilo, já fiz aquele outro. Eu olhei e digo assim, tá, e agora? Não casei, não tive filho, deixei tudo para depois. E se vê muita mulher assim. Eu não foi porque alguém me machucou e eu parei, né? Não, foi porque eu coloquei todos os objetivos à minha frente. Foi a tua opção. Foi a tua escolha. Foi uma opção. Tudo bem, a opção legal. Só que aí tu chega numa certa idade, na maturidade, claro, e o meu corpo brigou, veio me trazer isso para uma reflexão. Tá aí quem eu sou? Tu é empresária. Tu é engenheira. Tu é advogada. Tu é isso. Não, peraí, mas e eu? A Rita? Quem é a Rita? Quem é a Rita? E aí eu comecei a me buscar. E nisso eu comecei a conversar com muita gente. E quem é a Rita? A Rita é uma filha amada de Deus, apaixonada pela vida que está vivendo hoje. Apaixonada. Eu sou a brilhou, como eu digo, né? Eu sou brilhou. Sempre fui muito animada, sempre fui muito alegre, mas essa paz de espírito que eu sinto hoje vem dele, não é minha. Por isso que eu falei, a feminina, a base dela, o centro dela é Deus. Então eu coloquei Deus como centro da minha vida, centro da minha identidade. Ele me ama. Ele me amou primeiro. Então, quando eu começo a entender que ele me amou primeiro, quem sou eu para duvidar das coisas boas que ele tem para mim? Porque quem nos ama que é o melhor, né? Então, se ele me amou primeiro, ele tem o melhor para mim. E até mesmo a porta que fecha é o melhor para mim. A porta que abre é o melhor para mim. Mas isso não quer dizer se tornar passiva. Claro. Pelo contrário, é se tornar até proativa. Porque a fé trabalha proatividade. A fé é a convicção de coisas que tu não vê. E de fatos que tu... Que tu entrega, né? Que tu entrega. Tu diz assim, isso aqui, Senhor. Tenho fé. Me ajuda a resolver. Entrega. Todo mundo Deus tem fé. Proverá. Eu gosto muito dessa frase. Eu Minha amo. mãe dizia muito isso. Deus proverá. Deus proverá. Quando eu não sei, eu só digo assim, Deus proverá. Ele proveu os pássaros, tudo. Todos os passarinhos continuam comendo, sabe? Ele proveu. Só que isso já vem lá do Velho Testamento, que até mesmo os israelitas, eles
Receberam comida, o maná, receberam o caminho, abriu as águas para E cruzar. ainda eram descrentes. E ainda assim ficaram murmurando, resmungando. É ser humano, né? Era para levar de Coitado 10. do Moisés, amiga. É, Coitado do Moisés. Moisés. Era para levar de 10 a 12 dias e ficar 40 anos. Não, a história do Moisés é terrível. Tipo, vocês param para pensar assim, tipo, Aí eu- tudo que Deus e Moisés mostraram para aquele povo. Ainda E eles vão lá e ainda E ele- fazem. Olha, e se fosse Ainda hoje, assim- não ia ser muito diferente. Não, é que Não, porque a é gente o vai retrato olhar do que a isso- gente vive hoje. Olha o que a ainda. gente vê, né, acontecendo hoje, com toda, digamos, vamos botar entre aspas, o conhecimento que nós deveríamos ter, a evolução, porque já se passaram, né, quantos e quantos e quantos anos, e a gente vê ainda as coisas acontecendo, e, meu Deus do céu, o que que deu de errado? É, Deus deve pensar, Mas esse Deus povo deve de não pensar, né? O que aprendeu meu Deus, esse ainda. povo não aprendeu, meu Deus. Foi o que ele pensou na época, né? Nossa, olha o coitado do Moisés mesmo, né? Pô, ele sofreu ali, ó. Eu sempre penso, Ele agora, Guerreiro, foi guerreiro. eu gosto de ler a Bíblia e as histórias É. sempre com esse olhar atual. Tipo, meu Deus, quando eu penso em Moisés ou eu penso em alguns nomes bíblicos, eu penso nas suas E histórias. ele não cruzou para a Terra Não, Prometida. e o que é pior, ele não conseguiu entrar, ele não É. foi para a Terra Prometida. Ele não Mas, foi, enfim, era o mas ele propósito. cumpriu. Ele cumpriu. A Bíblia é um livro sagrado mesmo, né? É um Eu acho manual. que é um manual que está ali, né? Enfim, e a gente pode falar de outras origens também, né? Como a gente falou lá do Evangelho e tal, mas está tudo ali, né? Só que às vezes a gente falta isso que tu falou, né, Ritinha? A gente falou aí no começo as interpretações dos movimentos, das coisas que as pessoas dão. Porque às vezes as pessoas levam as coisas muito ao pé da letra, as pessoas levam muito ficam com crenças que não é aquilo exatamente que está escrito. E aí a gente precisa estudar, se aprofundar, entender um pouco sobre vários prismas para poder entender o que está sendo escrito ali, mas só um pouquinho. Qual é o contexto, o que, né? Fazer Isso aí. essas perguntas. E aí eu quero te perguntar uma coisa que eu acho bem legal, importante. Tu acha que é possível viver a fé de forma profunda sem carregar culpa, medo, opressão religiosa? Sim. Por quê? Por que que Deus se fez homem? Né? Porque ele era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Então ele era 100% homem aqui na Terra. Ele passou por tudo aquilo. Ele morreu por nós, por Sim. vocês, por todo mundo. Ele morreu. Para que ele morreu? Foi para levar todos os nossos pecados embora. Que nem eu falo, é o maior ato de gratidão é o Jesus crucificado. Porque ele fez algo sem nos conhecer, sem saber o que nós viveríamos, todos os nossos pecados que faríamos aqui na Terra, e ele morreu antes. Ele disse assim, ó, eu entrego tudo aqui, porque eu tenho certeza que eu estou fazendo o meu melhor. E aí, o que acontece? Jesus morre, leva todos os nossos pecados, as nossas culpas, os nossos medos, como tu falaste, e ele diz, mas eu volto e deixo em vocês o Espírito da Verdade. Então, a explicação que eu tenho, nós vivemos a era Deus Pai, que é a era de Moisés, a era de Deus Filho, que foi Jesus quando esteve na Terra, e hoje nós vivemos a era do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O meu Deus que vive em mim, saúdo o Deus que vive em ti, que Deus que vive em ti. Então, quando eu falo cristão, nós todas aqui, nós estamos com os nossos Espíritos Santo dentro de nós, Jesus está vivendo em nós. Só que muitas vezes a tua conexão Wi-Fi não está pegando devido ao teu emocional, a falta de identidade. Muitas vezes não, na maioria das vezes, Sim, né? por medos, por bloqueios emocionais, que se trabalha muito isso hoje. A gente trabalha também com as mulheres, bloqueios emocionais de medo, de traumas, de divórcios, situações, principalmente nós aqui do Sul, nós somos privilegiadas, porque as mulheres que eu atendo de outros estados online, subindo mais para o lado do norte, nordeste, é assustador. As situações que elas vivem. E ainda assim elas se autossuperam. Mas por que elas se autossuperam? Porque elas começam a buscar também a sua identidade. A identidade em Cristo.
É ponto final. É tu encontrar o Cristo que vive em ti, o Espírito Santo, tá? Por quê? Porque ele é que te governa. É ele que tu passa a ser obediente. Aí eu odiava ouvir essa palavra, porque eu nunca fui obediente. Eu sempre fui a revoltada da escola. Questionadora. A questionadora, conhecida como o porquê da faculdade. Eu era a porquê. Porque tudo para mim é porquê. Então, fui expulsa da escola com 9 anos de idade. Olha só. 9 anos de idade, porque eu acreditava que eu era realmente muito doidinha, mas eu descobri que eu sou doidinha de Deus, porque Deus, ele quer esse nosso lado realmente revolucionário, não rebelde, mas revolucionário. E toda a obediência vem de saber que o Pai sempre quer uma boa, perfeita e agradável vida para ti. Ele não quer o teu mal. Claro que Ai, que sim. lindo, gente. É Acabou lindo, o né? tempo. Já Que bom. acabou, o tempo. Ritinha. Gente, que bate-papo gostoso, É. realmente de fortalecimento de fé, Vanessa, Edificante, como a gente né? falou. E ouvindo a Rita falar, parece que as coisas vão se encaixando na cabeça da gente, É. vão fazendo sentido. Porque a gente sabe que hoje ainda tem preconceito. Quando tu Tem. fala, tá cristã, e tal. Principalmente Assim, com a palavra crente, a né? palavra crente ainda tem um Eu sou preconceito. crente É, hoje. porque tu fala, a pessoa Mas fala eu não crente, ando de opa, coque, crente, ó. exatamente, tá. já Até vem eu acho que aquela... isso, só para concluir, ainda há muito esse preconceito do o crente com aquela visão estereotipada do coque, de que não pode isso, não pode aquilo. Não. E não, né? É totalmente, acho que cada vez mais se Isso, rompe a isso. nova aliança rompeu isso. O Novo Testamento, Jesus veio justamente para romper isso. Isso é do Velho Testamento, que não podia cortar cabelo, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Então, é o Novo Tem Testamento. que olhar o novo. É o novo, é a nova aliança. Ele faz tudo novo. Então, se tu errar hoje, amanhã tu vai acertar. É claro que eu sendo cristã, eu não vou andar sem roupa por aí, né? Não tem lógica. Vai cuidar o teu corpo, é o teu tempo. Exatamente, é o meu tempo, o tempo do Espírito Santo, mas eu posso usar um decote, eu posso usar um short, e não muda nada, porque o que Jesus quer? É o coração, gente. É. É verdade. Ele não precisa que tu vá torrar lá ou queimar um bezerro, como faziam no Velho Testamento. Não tem essa Faz necessidade, sentido. né? Então, ele só quer o teu coração. Mas como o meu coração, Ritinha? É como eu digo sempre, é só arrependimento. Errei, pequei, Senhor, me arrependo. E fazendo Faz bem. diferente. E faz diferente, né? Eu acho que isso é uma regra, é legal isso que ela fala, porque, claro, ela está falando sobre o prisma de uma mulher cristã, mas Sim. isso deveria nortear nossa vida em tudo. É. Lógico, Em tudo. Independente das escolhas, em tudo. Porque Deus é tão misericordioso que dá uma oportunidade todo dia de a gente fazer diferente. Exatamente. E a gente está E respirando. todo dia, quando isso eu acordo pensando, hoje é dia mais uma oportunidade de eu fazer diferente. De eu evoluir, de ser feliz, de que dá tudo certo. Isso também, as religiões, a física quântica, as ciências, elas já vêm todas no movimento, falando isso de várias formas, para que nós todos, cada um possa entender dentro do que faz mais lógica para si mesmo. É o último avivamento, como eles estão dizendo, né? Que estamos vivendo exatamente depois do caos, nós estamos avivando para dentro. A gente está voltando a nos encontrar. Amém. Amém. Gente, amém. O nosso tempo acabou, a produção já está enlouquecida, mas quando o papo é bom, ele flui, né? Ele flui. Verdade. Gente, que vocês aproveitem, tirem algum proveito do que a gente conversou, aproveitem o restinho de domingo e até ao próximo de Cara com Elas, domingo que vem. Obrigada, Ritinha. Tchau. Até lá. Obrigada.